E começamos as características das ondas. O que a gente pretende discutir nesse ponto referente à característica de ondas? Então, nós vamos ver o que significa período, né? Vamos estudar a parte do período. Vamos estudar o que é amplitude de uma onda. Você vai estudar aqui também o conceito de frequência. A gente vai precisar muito desse conceito de frequência. Nós vamos discutir aqui também o conceito de comprimento de onda. Comprimento de onda. E se discute aqui também, pessoal, o conceito de velocidade ou rapidez de uma onda, certo? Então, essas são as características basicamente que nós vamos estudar nessa etapa agora referente a essa parte de ondas. Vamos lá, então? Começar a discutir cada uma dessa temática. E aí, a gente começar para valer esse assunto. Então, vamos à primeira característica de onda que nós vamos estudar? Amplitude. O que é amplitude de uma onda? Eu vou colocar esse modelo aqui, para a gente começar a fazer a partir daqui. Esse é o modelo básico de uma onda, é uma onda senoidal. Imagine o seguinte, deixa eu explicar melhor aqui qual vai ser o nosso modelinho. Ele é basicamente esse aqui, ó. É como se você tivesse uma bolinha aqui em cima, olha só, e ela vai de cima para baixo, e ela passa aqui nessa origem, perfeito? Então, qual é a ideia dessa bolinha? Essa bolinha ela vai oscilar, ela vai subir, e depois ela vai o quê? Descer. Então, ela vai fazer esse movimento para cima, para baixo. Olha o que vai acontecendo. Se eu amarrar uma cordinha na bolinha, quando ela passar aqui na origem, se eu amarrar uma corda nela, o que vai acontecer com ela? Ao amarrar uma corda, o que vai acontecer com ela? Ela vai subir e descer. Ela vai atingir um valor mínimo aqui para baixo e um valor máximo aqui para cima. Então, essa bolinha subindo e descendo, ela vai gerando o quê? Aqui, ó. Imagina que isso aqui está correndo no tempo, ó. Ela vai fazendo isso, ó. Se eu amarrar uma corda nela, embora ela fique fazendo isso, a corda vai fazer esse movimento, que é o chamado movimento senoidal. Aqui é um exemplo de uma função senoide. Existem vários tipos de onda, que um exemplo de uma onda pode ser uma onda quadrada, pode ser uma onda dente de serra, uma onda dente de serra. Aqui eu estou trabalhando com uma onda senoidal. E que conceito é esse? Qual é o conceito de amplitude? Amplitude a gente vai representar sempre pela letra A. E amplitude mede o quê? O máximo afastamento em relação ao equilíbrio. O ponto de equilíbrio é este aqui, ó, que é o zero, é o ponto de equilíbrio. O máximo afastamento, seja para cima ou seja para baixo, esta distância aqui nós vamos chamar de amplitude. Seja para cima, seja para baixo, é amplitude. Então, eu poderia dizer assim, que amplitude é o máximo afastamento em relação ao equilíbrio. É o máximo afastamento em relação ao equilíbrio. Em relação ao ponto, claro, ao ponto de equilíbrio. Perfeito? Perfeito. Então, é o máximo afastamento. Então, amplitude, pessoal, só para fixar bem a ideia, amplitude é distância. Opa, cuidado com isso. E se é distância, é medida em unidades de comprimento. Então, você pode ter ela em centímetros, você pode ter ela em metros, em milímetro, tá certo? Você pode ter várias unidades de medida para aferir distância. Então, você está vendo? Amplitude máxima para cima ou para baixo. Então, basicamente, se você projetar aqui no desenho, é essa altura aqui, ó. Essa alturinha aqui é a sua amplitude. Então, aqui deve estar medindo distância. Digamos, distância, exemplo, em metros. Então, se aqui tiver um número 2, eu vou dizer que a amplitude é igual a 2 metros, certo? Então, é essa distância daqui para cá, 2. Você sabe que aqui vai dar 2, no caso seria menos 2, mas em módulo, essa amplitude daria o quê? 2 metros. Então, essa distância também, daqui para cá, você vai chamar de amplitude. Bem tranquilo? Então, amplitude basicamente é isso. É essa distância que você tem até lá. E você vai ver que essa amplitude é uma grandeza muito importante. Por quê? Porque ela vai estar relacionada com a intensidade das ondas, né? Intensidade das ondas. E as intensidades das ondas dependem dessa grandeza chamada amplitude. Como exemplo clássico da onda sonora, no caso do som, você vai aprender que essa amplitude, quanto maior a amplitude, significa maior a intensidade do som. E é onde eu vou ter o som forte, que é o som de alta amplitude, e o som fraco,
que é o som de baixa o quê? Amplitude. Então, isso é importantíssimo, que é dentro das qualidades fisiológicas do som. Pra você ter uma ideia, o quanto a amplitude é um fator importante na determinação das características de uma onda, perfeito? Então, vamos ao próximo? Então, o próximo tópico nosso é o estudo do, vamos lá? Comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Comprimento de onda, a gente vai representar o comprimento de onda pela letra grega, lambda. Então, a letra grega, lambda, isso aqui é o lambda, né? Vai representar o comprimento de onda. Vamos ao gráfico? Vamos ver no gráficozinho como é que seria isso. Olha só. Mesma coisa, né? Aqui é a amplitude, você já sabe que essa distância daqui até aqui é amplitude, ou daqui até aqui também é chamada de quê? De amplitude, essa distância máxima é a nossa amplitude. E o que é comprimento de onda? É a distância. Então, digamos aqui, distância, é isso aqui que você vai analisar, ó. Não é mais a vertical. Você vai analisar o quê? A horizontal. Então, essa distância, aqui, por exemplo, unidade de distância. Então, como ela é distância, só que ela é distância onde agora? Distância aqui na nossa horizontal, ela também vai ser expressa em metro, centímetro, mas o mais comum, pessoal, é nanômetro e angstrom. A gente vai já falar sobre essas unidades, nanômetro e angstrom, perfeito? Digamos que essa distância aqui está sendo dada em metros, para a gente ter uma ideia geral. Perfeito. O que é comprimento de onda? Veja, essas partes mais altas das ondas, elas têm nomes especiais. Então, essas partes mais altas das ondas, elas têm nomes especiais. Então, aqui nós temos as cristas. Então, aqui é uma crista, aqui é outra crista, aqui é outra crista. A parte mais baixa das ondas, que seriam aqui onde tem amplitude com valor negativo, nós chamamos de vale. Aqui nós temos os vales. Ou eu tenho o vale de uma onda, né? O vale de uma onda. Aqui também eu tenho o vale. Perfeito? Então, eu tenho as cristas e os vales. São a parte mais baixa das ondas. Amplitude seria uma amplitude negativa, né? O máximo da amplitude que você poderia chegar nesse tipo de onda senoidal. Perfeito. E aí, por que eu estou comentando isso? Porque o comprimento de onda, ele é medido como a distância entre dois pontos consecutivos. Né? O que seria isso? Você pega, por exemplo, esse ponto da crista, com esse ponto da crista, eles são idênticos, correto? A distância entre esses dois pontos de crista é um comprimento de onda. Opa, vou puxar mais aqui. É um comprimento de onda. Então, a distância, essa distância, não esqueça, essa distância entre duas cristas consecutivas, não é dessa crista para essa crista, não. Aqui ela já pulou, correto? Tem que ser consecutiva, ou melhor, adjacente a ele. Então, ele e o próximo já é, a próxima crista você já pega. Porque entre duas cristas existe o quê? Um vale. E a distância entre dois vales, não sei se dá para perceber pela forma, é a mesma, né? E como é o nome disso aqui? Comprimento de onda. Então, o comprimento de onda pode ser o quê, pessoal? A distância entre duas cristas ou entre dois vales. Mas, na verdade, se você andar um pouquinho com esse comprimento de onda até aqui, ó, e você andar a mesma distância daqui para cá, e se você entende, isso aqui também será o quê? Um comprimento de onda. E assim sucessivamente. O comprimento de onda é a distância sempre entre dois pontos idênticos e consecutivos, correto? Então, sempre que você tiver essa situação, você vai ter comprimento de onda. Então, com licença, o comprimento de onda, basicamente, é a distância ou entre duas cristas, ou entre dois vales consecutivos, ou entre qualquer outros dois pontos consecutivos. Daí é que a gente pode tirar a ideia, deixa eu só mudar a cor aqui para ficar melhor. É aí que a gente pode tirar a ideia que isso aqui também é um comprimento de onda, ou seja, a distância, olha só. A distância daqui, desse ponto, até aqui, também é um comprimento de onda. Como é que é? A distância daqui até aqui é um comprimento de onda. Está entendendo? Aqui é um comprimento de onda. Me mostre outro comprimento de onda. Eu posso pegar a distância daqui até aqui, eu tenho outro comprimento de onda. Não querendo bagunçar muito o desenho, que já está ficando bagunçado, né? Mas deu para entender o que é comprimento de onda? Eu vou diminuir aqui, tirar um pouco desses desenhos aqui. Então, comprimento de onda, pessoal, veja bem, o que aconteceu com essa onda? Só para a gente entender legal. Só aqui, ó, olha só que legal. Vou pintar aqui, você está vendo? Isso aqui, ó,
Isso aqui é o ciclo positivo da onda, certo? Você percebeu? É metade do comprimento de onda. Aqui é a outra metade do comprimento de onda. Se eu pintar aqui, eu tenho o quê? As duas partes e elas começam a se repetir para cá, ó. Pronto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa primeira parte aqui é metade do lambda. Essa segunda parte aqui é a outra metade do lambda, de tal sorte que a distância entre elas duas vai me dar o quê? O comprimento de onda. Não tem como errar. Então, duas no caso desse formato de onda, né? Vai depender do formato de onda, mas para este formato de onda específico, comprimento de onda é sempre a distância entre duas cristas, dois vales ou dois pontos qualquer consecutivos, ou mesmo entre a origem, que é o início da onda, e o fim da onda. De novo, ó, início e fim da onda, e ela começa a repetir todo esse processo. Então, pronto, aqui está o nosso comprimento de onda. Vamos à próxima característica? Só para fechar o comentário dessa parte, não esqueça de uma coisa importante aqui, ó. Como comprimento de onda refere-se ao quê? A distância entre dois pontos consecutivos, né? Tome cuidado, porque se ele for dado em nanômetro, esse N é para a unidade de engenharia, é uma unidade, um submúltiplo da engenharia, é 10 a menos 9. 10 a menos 9 metros, tá? Esse N, micrômetro quer dizer o quê? Micro, 10 a menos 6 metros. E angstrom, quando você vê essa unidade angstrom, ela é em torno de 10 a menos 10 metros, tá? Então, cada um angstrom equivale a 10 a menos 10 metros. E é importante você dominar essa questão, perfeito? Vamos lá, então? Vamos continuar? Isso aqui é só para dar uma reforçada no comprimento de onda. Vamos à próxima funçãozinha, ou melhor, a próxima característica da onda, que é o período. O que é período, pessoal? Período é o tempo, né? Eu vou usar a letra T, a partir de agora essa letra T é maiúsculo, é o tempo para o fenômeno se repetir uma vez. Então, o que é período? Período é o tempo gasto para uma oscilação. Então, é o tempo de uma vibração, de uma oscilação. O tempo que demora para aquela bolinha subir e descer, para ela oscilar, esse tempo de oscilação, esse tempo de vibração, a gente chama de período. Período é tempo, não esqueça disso, não é distância. Não estamos mais falando de distância, estamos falando de quê agora? De tempo. Período é o tempo gasto para uma vibração ou para uma oscilação. Vamos tentar visualizar isso no gráfico, naquele nosso gráfico tradicional, perfeito? Olha só. Então, aqui, neste eixo, nós não teremos mais aqui grandeza, a grandeza de distância. Então, se eu estou medindo o tempo, a grandeza aqui é tempo. E aí, se a grandeza é tempo, não esqueça, esse tempo pode estar em segundos, esse tempo pode estar em minutos, esse tempo pode estar em horas e pode estar em submúltiplos do segundo, que seria o microsegundo, que seria 10 a menos 6, o nanosegundo, que seria o 10 a menos 9, e além de outras, o milissegundo, que seria ms 10 a menos 3, né? Então, esse tempo, não esqueça, tempo é expresso, ou melhor, desculpe, período expressa o tempo, e esse tempo pode ser expresso em segundo, minuto, hora, as unidades padrões de tempo, perfeito? Então, vamos lá. Digamos aqui que o tempo está em segundos, nesse exemplo que nós vamos trabalhar aqui. Olha, eu quero medir o tempo de uma vibração. Aí eu olho para a figurinha e verifico o que é uma vibração nessa figurinha. Vamos lembrar? Está aqui, ó. Primeira oscilação, a bolinha foi daqui até o máximo, todo mundo lembra? Subiu, fez isso. Ela vai e volta. Quando ela volta, ela chegou aqui. Quando ela atingir esse ponto aqui, ela veio, chegou aqui, então nós chegamos até aqui, ó, seria mais ou menos metade disso aqui. E quando ela voltar ao ponto de origem, ela vai fazer essa outra metade chegando aqui. Vamos ver se vocês estão entendendo. O que estou querendo dizer com isso, pessoal? Ora, o que você fez? O tempo gasto daqui até aqui, nós chamamos de período. Por quê? Porque essa segunda parte aqui, ó, já vai ser idêntica a essa parte, já começa a repetir. É o tempo necessário só para uma aqui no sentido de que numérico, só para uma vibração. Veja que ele subiu,
desceu e voltou para a origem e deu isso aqui. Se ele for fazer isso de novo, porque ele vai continuar vibrando, subindo, descendo, subindo, descendo, que é uma onda transversal aqui, ele vai ficar repetindo isso aqui o quê? Várias vezes. Eu não quero saber quantas vezes ele vai repetir, pessoal. Eu só quero saber quando ele faz isso o quê? Uma vez. Então, preste atenção. Quando é que ele faz isso uma vez? É o tempo gasto para ir daqui, da origem, até aonde, pessoal? Até aqui. Então, é isso aqui que é chamado de período. Período é o tempo gasto para ir a primeira repetição. Mas, professor, isso aqui já não é uma repetição. Essa aqui já não é repetição dessa? Não. Não, porque a estrutura não foi até o quê? A origem de volta. Ela foi, voltou, ela tem que oscilar e atingir amplitude máximas e mínimas, até chegar no zero. Até aqui, sim, começa a repetir. Veja que esta onda é igual à primeira. Então, ela já está o quê? Repetindo. Então, cuidado para não confundir. Como é o nome da distância daqui até aqui? É lambda. Só que isso aqui envolve o quê? Distância. E isso aqui envolve o quê? Período. Eu não posso confundir período com, ou melhor, eu não posso confundir, tempo. Eu não posso confundir tempo. Eu não posso confundir tempo com distância, perfeito? Embora no olhômetro, né, que a gente chama, visualmente eles aparentem ser a mesma coisa, são grandezas o quê? Distintas. Um é para medir tempo, o outro é para medir o quê? Lambda. Então a gente poderia até resumir assim, né? Presta atenção, ó. O que é período? Período é o tempo gasto para varrer um lambda. Período é o tempo de um lambda. De um lambda, né? Então, para eu varrer aqui uma vez é um lambda. Professor, eu queria ver período de outro jeito. Por exemplo, pode ser o período, a distância daqui para cá, pessoal? Distância não, perdão. O tempo daqui para cá pode. Por quê? Porque vai começar a repetir. A bolinha está aqui e depois ela vai começar a repetir tudo de novo. Ó. Pode? Pode. Eu posso pegar entre dois vales, o desenho aqui não está legal para fazer, mas eu posso pegar entre dois vales, aqui e aqui. Posso pegar isso aqui e chamar isso aqui de período? Pode, que é o mesmo lambda. Só que são grandezas o quê? Distintas. Perfeito? Então, o que é período? Período mede tempo, pessoal. Esse tempo pode ser em hora, segundo, minuto. Mas não esqueça que no sistema internacional, esse período tem que ser expresso em segundos. Pode ser minuto? Pode. Mas qual é a unidade padrão do sistema internacional? Segundos. Você não pode esquecer disso. Sistema internacional, o período é dado em segundos. Então, vamos lá? Vamos ao próximo? Além do período, nós temos também o quê? A frequência. Vamos à frequência. Olha só. O que a frequência mede, professor? Frequência, ela trabalha, pessoal, olha, a frequência ela trabalha com o número de vezes em que o fenômeno se repete. Eu vou usar a letra F para simbolizar a frequência, mas a frequência se refere ao número de vezes em que o fenômeno repete por unidade de tempo. Então, a gente pode dizer assim, um conceito aqui bem básico, frequência é taxa de repetição. É a taxa de repetição do fenômeno, tá certo? Essa taxa de repetição em unidade de tempo, em unidade de tempo. Unidade de tempo, pessoal. O que seria essa unidade de tempo? Sei lá, um segundo, uma hora, um minuto por unidade de tempo. Normalmente é usado o quê? O segundo, que é a unidade de sistema o quê? Internacional. Mas é por qualquer unidade de tempo. Qualquer taxa de repetição por unidade de tempo vai receber o nome de quê? De frequência. Eu acho que é um dos conceitos, junto com o comprimento de onda, é um dos conceitos mais importantes que norteiam as ondas, que é o conceito de quê? De frequência. Então, vamos continuar aqui e fixar legal esse conceito de frequência. Vamos tentar visualizar isso no gráfico, tá certo? Olha só no gráfico. O nosso gráfico mostra o quê? Onde é que o fenômeno começa a repetir? Porque é taxa de repetição, taxa de oscilação. É quantas vezes o fenômeno repete por unidade de tempo. Vamos imaginar aqui que o tempo está em segundos. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Você consegue ver? Você tem essa onda. Deixa eu melhorar essa cor aqui. Tá uma cor um pouco mais clara. Você pode ter, ó, essa onda aqui. Presta atenção. Ela não repetiu ainda. Ela vem, pega essa outra aqui. E a partir daqui desse ponto ela vai começar a repetir, ó.
Veja, vou até mudar a cor aqui para a gente fixar legal. Ó a próxima. Aqui já é uma segunda repetição, ó. Quando ela completar até aqui, ela fez a segunda repetição e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu colocar aqui o tempo, por exemplo, de 1 segundo, se eu disser que aqui é meio segundo, porque aqui é proporcional, né, pessoal? Se daqui para cá durou meio segundo, daqui para cá durou meio segundo. Então, meio segundo com meio segundo vai dar o quê? 1 segundo, correto? Correto. E se você melhorar mais um pouquinho, isso aqui é chamado de período, né? Período é o tempo necessário para fazer o fenômeno o quê? Uma vez. Veja, ele fez uma vez em meio segundo, depois fez de novo em quantos segundos? Meio segundo, e gastou um total de quê? De 1 segundo até aqui. Gasta meio segundo para cada repetição. Ora, se a frequência ela mede a taxa de repetição por unidade de tempo, aqui não é unidade de tempo, aqui já é unidade de tempo. Então já dá para medir a frequência. Eu posso dizer facilmente que a frequência nesse caso corresponde ao quê? Em 1 segundo, ele fez quantas vezes o fenômeno? Ele fez quantas vezes o fenômeno? 1, 2. Como ele fez o fenômeno 2 vezes? Ele fez 2 vezes em 1 segundo. Aí eu digo que a frequência é de 2 oscilações ou de 2 vibrações por segundo, ou oscilações por segundo. E isso no sistema internacional nós chamamos de Hertz, 2 Hertz. Então, a frequência, a unidade dela no sistema internacional é Hertz. E o que quer dizer Hertz? Vibrações por segundo, ciclos por segundo, repetições por segundo. O importante é que a unidade seja segundos. Você pode usar segundo? Pode. Mas, professor, eu não poderia ter feito o cálculo com 0,5 segundos? Pode. Você pode fazer uma regra de 3 com 0,5 segundos, sem problema algum. E como é que você poderia fazer isso? Você vai dizer, ora, se eu dou uma volta, exemplo aqui, ó, se eu dou uma volta, que é isso aqui, né? Se eu faço uma repetição em 0,5 segundos, né? Quantas voltas eu vou dar, que é a minha frequência, em 1 segundo? Por que 1 segundo? Porque 1 segundo é sempre o valor que eu vou achar para a frequência. Produto dos meios pelos extremos, a frequência vai dar 1 dividido por 0,5, que vai dar 2 e a unidade é o quê? Hertz. Ou seja, você consegue perceber que se ele me der o período, que deu meio, eu consigo achar o quê? A frequência. E deu para perceber como foi isso? Invertendo esse valor. Porque você vai, com detalhes, daqui a pouquinho aprender que frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Então aqui está uma ideia básica do que é frequência. Frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete. Vamos detalhar um pouco mais sobre frequência na sequência.